Uma parada que parece impossível pro homem, principalmente pro homem brasileiro, é ter tempo livre ou um hobby. Eu achei uma pesquisa aqui do Instituto Locomotiva que mostra que 6 entre cada 10 brasileiros afirmam não ter nenhum tempo livre ou momento de ócio ao longo da semana. E apenas 14% das pessoas que foram entrevistadas para essa pesquisa se permitiram parar para não fazer nada. Significa que a falta de tempo livre é uma das principais barreiras que nós temos hoje para um hobby. E eu não preciso nem dizer pra você que a sobrecarga mental do nosso trabalho, a quantidade de coisa que a gente faz, o ir e vir e voltar e correr, isso gera um estresse, um acúmulo de cansaço muito grande, uma perda da identidade. Isso faz que com um longo tempo a gente adoeça mentalmente. Então, para muitas pessoas, ter um hobby, ter um tempo livre, gastar a vida com algo que não seja extremamente produtivo, parece algo um contrassenso, parece algo inútil, quando não é. Eu acho que você ter um bom hobby, algo que faça bem pra você mentalmente, psicologicamente, até mesmo socialmente, é algo que vai te conectar com pessoas, é uma coisa que agrega muito na sua vida. Uma prática que não seja atrelada necessariamente a ganhar trabalho e que também não seja uma prática extremamente passiva, como jogar um videogame, ver uma televisão, ver um filme, ficar no TikTok, é algo que faz você ter novas habilidades, descobrir novos sensos de identidade. E o hobby pode ser diversas coisas, como você fazer uma jardinagem, pintura, um curso, você ir fazendo um serviço comunitário, você ir andar de skate com os amigos numa praça, você fazer crossfit, parkour, yoga, tai chi chuan, você fazer trilha, bike. Existe aí, diversos tipos de hobbies para qualquer tipo de pessoa. E acho que é uma extensão da nossa identidade. A gente tem um costume muito ruim de atrelar a nossa identidade justamente apenas a nosso trabalho, ao que faz nós sermos produtivos, né? Quem é você? Ah, eu sou o meu trabalho. Passo o dia inteiro fazendo Uber, eu passo o dia inteiro ganhando dinheiro pra minha família, e quando eu chego em casa eu tô tão cansado que eu não consigo fazer mais nada. Sua vida resume-se a isso, e você perde um senso de existência, você perde um senso de propósito. É só você olhar, você vê que tem muito velhinho que quando se aposenta, ele mal sai de casa, ele fica no zap o dia inteiro, porque ao longo da vida dele, ele não soube criar momentos de prazer próprio, momentos pra se apreciar, momentos pra curtir, pra entender quem ele era. Então é importante a gente botar isso na nossa rotina, por mais que a gente trabalhe muito, né? E sei que tem muita gente que trabalha muito e vai falar, Ed, como que eu vou fazer isso? Eu entendo também que às vezes realmente vai faltar tempo. Mas é importante você ter um tempo para expressar quem você é através do que você gosta. E não apenas ser quem você é através do que você precisa para pagar as suas contas. Você é e merece ser mais do que o seu trabalho. Você precisa praticar ativamente isso ao longo do seu dia a dia, da sua semana, dos seus meses. E no vídeo de hoje eu fiz uma lista aqui de coisas que parecem impossíveis para homem, mas não deveriam ser. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, eu sou jornalista e apresentador. Se você não é inscrito nesse canal aqui, quero pedir pra você se inscrever, clica no botãozinho de like e bora falar um pouquinho mais dessas coisas impossíveis. E antes de continuar esse vídeo aqui, quero dar um recadinho dos meus amigos da Urban. A Urban é uma marca do grupo Aramis, que oferece moda inteligente e tecnológica, com sofisticação, durabilidade em peças atemporais. E a Urban acaba de fazer uma mega parceria com Missão Impossível. Missão Impossível, o acerto final, é o capítulo final da história de Ethan Hunt. E a Urban tá fazendo parte desse momento histórico, lançando uma coleção inspirada no filme. Então, ó, eu tô com essa camisa Tech Stretch, que essa camisa daqui, cara, é coisa linda, assim, ó. Não só o toque dela é maravilhoso, ela é super confortável, ela não aperta, ela estica, como também tem tecido tecnológico, ultra leve, com caimento impecável, que não bloqueia os movimentos, tendo ainda ultra respirabilidade e não precisa passar. Pô, eu tô apaixonado por essa camisa, Luquinha. Então o toque dela é diferente, assim, é uma coisa incrível, a qualidade do produto que a gente tá falando. E eu também estou usando essa calça, olha essa calça de... Olha a calça de alfaiataria do pai, ó. A calça do seu pai. Ela é feita com poliamida e elastano, que oferecem elasticidade e toque macio. Sua cintura com elásticos garante mais conforto no seu dia a dia, sem você jamais perder a elegância. E diferente da maioria das peças de alfaiataria, as peças da Urban foram feitas para valorizar todos os tipos de corpo. Você tem as peças disponíveis do P ao XGG nas mais diversas opções de cores. Além dessas peças que eu mostrei, tem outras peças no site da Urban que todos oferecem diferenciais tecnológicos, ação anti-odor, controle térmico, secagem rápida, e ainda tem peças feitas de couro, seda e modal. Os produtos também estão disponíveis nas lojas físicas da Urban, que tem um atendimento premium, que é padrão da Aramis, com provadores amplos e alfaiates para fazer algum tipo de ajuste. Eu adoro isso da loja da Aramis, que eles têm alfaiate próprio, então você compra a peça, já ajusta lá, eles mandam fazer as alterações, então você já recebe sua peça pronta para você. Eu adoro. O meu cupom é esse aqui que vocês estão vendo na tela,
e ele dá 15% de desconto tanto no site da Urban como também nas lojas físicas da Urban também. Legal, eu gosto quando o cupom dá desconto na loja física, hein? Então dá uma olhada no link na descrição do vídeo, com o primeiro comentário fixado, para conhecer mais da Urban e também da coleção que eles estão lançando em parceria com Missão Impossível, o Acerto Final. Essa mensagem irá se autodestruir em 5, 4, 3, 2, 1. Tô com medo aí que eu sei, hein? Ó. Bum! Outra parada que parece impossível para muitos homens é você falar sobre o que você sente sem parecer fraco. E isso daqui eu sei que é uma parada que muitos caras vão se retorcer no meio, né? Mas às vezes é importante a gente encontrar uma rede de apoio e um lugar onde a gente possa falar um pouco do que passa na nossa cabeça, porque às vezes a gente precisa de suporte. Às vezes suporte, ele talvez não vá vir de quem você gostaria que viesse. Às vezes os amigos não são uma pessoa boa pra isso, tá? Às vezes seus amigos não são bons, e é triste você descobrir que seus amigos não são pessoas legais pra te ouvir. Mas às vezes você pode buscar essa ajuda com um parente, com um psicólogo, com algum tipo de mentor. Mas é importante que a gente consiga falar, porque às vezes o que faz a gente se sentir fraco é justamente o que a gente precisa ter uma análise melhor da situação. Vou dar um exemplo pra você. Eu tinha uma situação profissional muito específica que eu passei ali há uns anos atrás, que eu tinha um problema meu de gestão de time, que eu não sabia como lidar, assim, eu tava fazendo muito ruim, assim. E era um papo que eu não conseguia ter com ninguém. E aí eu tenho um amigo meu, que é um grande empresário de São Paulo, uma pessoa que eu gosto muito, e eu marquei um dia com ele de almoçar e trocar uma ideia. E aí eu falei, pô, esse é a melhor pessoa do mundo pra falar sobre isso, né? E conforme eu fui falando sobre as coisas que eu tinha dificuldade, as coisas que eu tava batendo cabeça, alguns erros meus, algumas coisas que eu me sentia culpado, que eu me sentia mal, ele começou a olhar pra mim assim, e ele, cara, ele ouviu minha situação, e ele me deu uma série de conselhos que eu nunca tinha recebido antes, e que eu olhei e falei assim, caraca, é porque eu nunca tinha trocado essa ideia com alguém, e muito menos com alguém que tivesse a qualificação suficiente pra me dar uma resposta boa sobre isso. Então o que eu quero dizer aqui, às vezes você tem algo que você não quer parecer fraco, que você quer parecer muito forte, você pede ajuda pra alguém, mas você às vezes pede pra pessoa errada. Então parte do processo nosso, às vezes, é não só falar o que a gente sente, sem esse medo de parecer fraco, mas também conseguir pedir ajuda para as pessoas certas, do jeito certo. E acho que muitos caras acham que eles vão morrer ao fazer isso. E pelo contrário, a partir do momento que eu soube expressar o que eu tava passando, que eu soube pedir ajuda para uma pessoa certa, que eu soube falar do jeito certo, eu encontrei uma orientação que eu não tinha encontrado antes e resolvi uma dor muito forte minha. Então às vezes é importante disso, assim, o que te aflige, o que tá acontecendo com você. Será que você consegue expressar o que você tá passando? E a partir do momento que você consegue fazer isso, você consegue se orientar para tipo, ah, tá, então vou resolver o meu problema assim. O assado. Outra coisa que parece impossível para muitos homens é ter uma boa relação com o próprio pai. Isso aqui é muito forte também. A gente tem um problema muito grande de um distanciamento emocional dos nossos pais, né? Principalmente acho que um pouquinho mais da minha geração, mas sei que as gerações mais novas também passam por isso, né? Nosso pai, ele acaba sendo uma figura muito de autoridade dentro da nossa casa, né? Ele precisa ser essa coisa firme, forte, formal, inabalável. E aí, isso é uma parada que mata muitas pessoas, porque o pai, com essa figura de autoridade, esse distanciamento emocional, com essa falta que a gente tem já de conseguir lidar com os nossos amigos e abrir os sentimentos, eu conheço muitas pessoas que nunca sequer falaram eu te amo pro próprio pai. Pessoas que nunca abraçaram, nunca demonstraram carinho, nunca tiveram colo do próprio pai, nunca tiveram uma relação íntima com o próprio pai. Porque esse distanciamento vem desse cara que acha que ele demonstrar força é demonstrar frieza. Ele ser uma figura de autoridade significa ele afastar as pessoas de perto dele. Ele proteger a família dele significa também ser agressivo com quem ele ama, ou significa ele não abrir as portas para ter leveza com as pessoas que amam. E às vezes a gente precisa ser quem vai derrubar essas barreiras. Às vezes a relação com os nossos pais, ela vai melhorar da gente conseguir chegar dos nossos pais e a gente melhorar a relação com ele. Falar, pai, queria conversar um pouco mais do senhor, sei tão pouco sobre o senhor. Quantas pessoas sequer sabem da história do próprio pai, né? Ah, pai, queria saber um pouco sobre o senhor. Como é que era o senhor quando era mais novo? Quando você teve a sua primeira namorada? Como é que foi a sua, sei lá... Como é que foi sua infância? Como é que foi sua juventude? O que você queria quando era mais novo? O que você esperava da sua vida? O que você imaginava quando você conheceu minha mãe? Às vezes essas conversas que são mais próximas, e a gente costuma ter mais com nossas mães, a gente nunca teve com nossos pais, mas são coisas legais de ouvir, conhecer a história dos nossos pais, se aproximar, e às vezes a gente fazer aquele esforço de nós procurarmos os nossos pais para melhorar essa relação, se os nossos pais não procuram a gente. Óbvio que vai ter pai que merece mais, óbvio que vai ter pai que merece menos, óbvio que vai ter pai que abandonou o filho, foi comprar cigarro e que não são pessoas legais, mas se às vezes é algo que te aflige, é algo que faz falta pra você, você pode ser a pessoa que faz esse esforço. Outra parada que parece impossível pra muitos homens é abrir o próprio negócio e empreender. Essa aqui eu sei que dói em muita gente, né? Trouxe dados aqui, ó, do Monitor Global de Empreendedorismo, que ele é feito há 23 anos pelo Sebrae. 60% dos brasileiros hoje têm o sonho de ter o próprio
negócio. Mas muitas pessoas quebram porque elas não têm um entendimento muito certo do que é o empreendedorismo, do que é abrir uma empresa, de como abrir uma empresa. Então a gente tem esse sonho de, eu quero sair da CLT. Mas como é que eu saio da CLT? Então a gente cai em muito papo barato de comprar curso, de coach, de fórmula mágica, de habilitar um código na nossa cabeça, vai deixar a gente meio doidinho, vai fazer a gente conseguir realizar nossos sonhos do dia pra noite. Quando que para você empreender, às vezes existem uma série de qualificações que você precisa ter, que você pode ter antes de sequer começar a empreender. De cara, eu já daria para você gabaritar todos os cursos disponíveis no Sebrae, já falaria para você estudar o que é um plano de negócios, para você entender o que é um fluxo de caixa, o que é um caixa, o que é dinheiro, qual que é o imposto, qual que é a categoria que você entraria caso você abrisse um CNPJ. São coisas legais de você entender como funciona o mercado no qual você vive, a diferença de renda líquida para renda bruta, direito trabalhista, o que você tem que pagar para cada encargo tributário que você tiver de seus funcionários. São coisinhas pequenas às vezes, que se você começa já a estudar desde cara, você não vai ter que ter o trabalho de aprender enquanto você empreende. Muitas pessoas vão descobrir tudo isso que eu falei quando elas abrirem o próprio negócio, que é terrível. Você vai descobrindo as coisas no meio do caminho. Você fala, meu Deus, tinha que fazer isso. Meu Deus, tinha que fazer aquilo. Meu Deus, tinha isso. Se às vezes você já entende isso antes de você começar a empreender, você vai evitar uma dor de cabeça que você vai ter no futuro. Que isso vai existir. As contas vão vir, os impostos vão vir, as cobranças vão vir, você vai entender o mercado às vezes que tem uma crise e você já não sabia, mas se você estuda um pouco antes, você previne um pouco disso. Juntar grana também aqui, eu acho que é uma parada que é muito difícil para as pessoas, né? Também parece impossível para muita gente. É uma parada que a gente precisa falar, que juntar grana, ela tem que existir. Você vai precisar pelo menos de uma reserva financeira, você precisa ter pelo menos um limite no seu cartão de crédito, você precisa ter um espaço para você poder, de algum jeito, não quebrar. Porque caso aconteça uma tragédia na sua vida, caso aconteça uma desgraça, não pode ser que você não tenha R$1 no seu bolso para se livrar daquilo. Então assim, esse mínimo de planejamento financeiro você precisa ter, do entendimento, assim que não seja dinheiro guardado, mas que você saiba o quanto você gasta e o quanto você ganha e como é que tá a relação entre um e outro. Isso pra mim já é um ótimo começo. Ou, segundo, você ter o quanto você consegue juntar. Então, assim, eu tô gastando tanto. Será que eu consigo cortar? O que eu consigo diminuir de gasto? O que eu consigo repensar de gastos? O que eu consigo poupar? Qual é o gasto inteligente que eu consigo fazer? Então é começar a olhar pro nosso dinheiro de maneira mais assertiva. Às vezes você não vai conseguir juntar muito dinheiro, mas você para de gastar, que já é um começo. Você olhar um pouco mais pra sua carreira, do tipo assim, hoje eu ganho 100, 200. Será que eu consigo ganhar 300, 400? Qual que é o momento onde eu consigo ganhar um pouquinho a mais que vai fazer diferença pra mim no longo prazo? Começar a entender esse tipo de lógica vai fazer com que você tenha uma gestão melhor do seu dinheiro, vai fazer com que as coisas funcionem melhor pra você. E o que parecia impossível vai se tornar algo palpável. Eu já cheguei no ponto da fatura do meu cartão de crédito ser maior que o meu salário. Eu já vivi mais de 2 anos onde eu sempre chegava no limite do meu cheque especial. E o meu hábito era gastar todo o meu salário, chegar no limite do cheque especial, apitava o limite do cheque especial, eu ia pra fatura do cartão de crédito e vida que segue. E assim eu gastava, e assim eu me matava financeiramente. E hoje eu consegui mudar de vida. Então assim, é um entendimento que isso pode acontecer, isso dá pra acontecer. Mas você precisa começar de algum lugar. Foi justamente, por exemplo, quando eu comecei a empreender, eu entendi que assim, cara, eu não posso gastar dinheiro do jeito que eu tava gastando, porque agora o dinheiro não tá entrando. Que eu comecei a olhar para minhas contas, eu comecei a cortar um monte de coisa que eu fazia e meus gastos ficaram um pouco mais controlados. E para terminar aqui, uma parada que muitos caras acham impossível, mas é real e dá para fazer, é achar uma relação maneira. Parece impossível, às vezes, num mundo de Tinder, num mundo de aparências, num mundo onde as pessoas parecem tão descartáveis, a gente achar um relacionamento legal. Mas às vezes é uma questão muito mais do onde nós gastamos nossa energia, com quem nós gastamos nossa energia e como nós gastamos nossa energia. Eu gosto muito de falar que às vezes o melhor jeito de você encontrar um parceiro, uma parceira, é diretamente proporcional ao tempo que você gasta em você. Então, quanto mais você gasta em você, em cuidar da sua aparência, do seu corpo, dos seus hábitos, da sua vida, ter um lifestyle legal, ter um estilo de vida legal, cuidar mais de você, mais uma pessoa interessante você vai sendo pro mundo. Quanto mais atividades sociais você tem, mais amigos, mais você vai a lugares, conhece pessoas, você é uma pessoa legal de se conversar, você é uma pessoa interessante de se conversar. Se você não atrai, você acaba sendo apresentado aos outros também. Pessoas legais, elas estão sempre sendo conectadas a outras pessoas. Pessoas que estão em círculos de amizade. Pô, quem nunca esteve num lugar... isso já aconteceu comigo mais de uma vez, né? De estar, sei lá, com um casal de amigos meus e, sei lá, a mina do cara olhar pra mim e falar assim, pô, eu tenho uma amiga pra te apresentar, você quer conhecer? Por quê? Porque a gente saía, conversava, trocava uma ideia, era legal, era divertido, aí a menina falava, pô, esse cara é legal, eu apresentaria pra minha amiga, eu apresentaria pra minha prima, eu apresentaria pra não sei quem. Então, às vezes, só de você ser uma pessoa interessante, de você ser uma pessoa legal, você é conectado a outras pessoas também. Às vezes, você estar em lugares legais, então, círculos que você esteja, e também com círculos que tenham a ver com você. Não adianta nada você procurar a mina da balada, se você é um cara mais tímido, retraído, às vezes o seu lugar é uma mesa de RPG, um lugar que tenha board games, um evento nerd, você vai encontrar uma outra coisa que tem outro perfil de pessoas que você pode conhecer gente. Ou, às vezes, você é um cara mais pra frentex, então seu rolê talvez não seja na biblioteca, seu rolê talvez seja num baile de BDSM. Então, assim, você precisa entender um pouquinho de onde... forcei? Foi muito longe?
Da próxima eu vou mais devagar. Então também entender um pouco no meio que você tá, né? A gente atrai, a gente vai lidar com as pessoas com as quais a gente tá se relacionando. Então não adianta nada a gente estar num lugar onde a gente é um peixe fora d'água. Então justamente o que vai acontecer é isso. A gente vai estar lidando com coisas que não encaixam com a gente. Comenta aí pra mim, qual outra coisa parece impossível pra homens? Eu quero saber. E não esquece de conhecer mais da Urban no link no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Valeu!